Fala galera, esse é o Centro de Memórias do CREF1. Eu sou Jorge Teles e convido você a participar comigo desse bate-papo técnico e descontraído. Vem! Fala galera, mais uma semana que estamos juntos, sempre trazendo profissionais de referência para que a gente possa bater um papo bem bacana. Hoje, a nossa referência é nacional, tanto na coletiva, como na parte acadêmica, como todo profissional de educação física conhece bem. Hoje temos André Fernandes. André, gratidão por ter aceito o convite, ter vindo bater um papo com a gente. Eu tenho certeza que quem está assistindo vai ficar até o final, porque é muita história. Então, passo a palavra para você poder falar com o pessoal. Bom, primeiro agradecer não só o CREF1, a você, Jorge, ao nosso presidente pela ideia de trazer esse podcast, que é uma forma da gente contar um pouco daquilo que não está no livro, daquilo que às vezes não aparece na mídia, ou seja, um pouco da nossa vida, de como tudo isso aí começa, o que a gente faz por fora, que às vezes você não conhece. Tem muita história legal aí para vocês. Essa é exatamente a ideia, principalmente para quem está assistindo, que já te viu ou em aula, ou em faculdade, ou no próprio conselho, mas tem história por trás e a ideia é essa. Essa é a ideia. A gente possa hoje estar com vocês até o final e trocar um pouco dessa ideia. Bom, André, como eu falei inicialmente, você é uma referência. Mas antes da gente falar do André Fernandes, vamos lá no André. Vamos voltar no tempo, não precisa falar quanto tempo. Tá? Vou te Pode falar. Vamos voltar lá no tempo para a gente entender como é que se constrói a pessoa, André. Então, como é que foi a tua infância, adolescência? Foi vinculado ao esporte ou não? Teve uma vivência de algum profissional ou não? Vamos seguir uma linha do tempo aí. Como é que foi essa parte? Olha, eu acho que a minha vida dentro da educação física, ela começa ali aos 3 para 4 anos de idade, como qualquer jovem naquela época. Se fosse menino, praticava luta; se fosse menina, praticava dança. E eu comecei na luta, foi a minha história, ela começa ali na época com já famoso, na época, o professor Crésio Chaves, que era uma referência na luta na cidade de Petrópolis, e por acaso até com o meu sogro, que é o Cristóvão também. Você é nascido em Petrópolis, né? Eu sou nascido em Petrópolis, criado no mundo, mas nascido em Petrópolis, Então, ou seja, aí eu começo a prática da luta, já garoto, e aquilo vai me, vamos dizer assim, a ideia da prática do exercício, que na luta tem a prática do exercício, e eu brinco muito até hoje, o Crespo ainda é vivo, eu falo com ele, que ele dava aquelas orientações, você cuidar da sua saúde, você cuidar do seu corpo, que é importante você ter uma agilidade. Essa é uma sementinha que vai sendo plantada. E aquilo foi sendo implantado ali nesse momento da minha vida. E a minha mãe, na época, era que me levava para a luta, ela praticava atividade em academia. Na época, a primeira academia de Petrópolis, que era conhecida como Academia Ramos. Então, a minha vida era, ela me buscava na luta e me levava para a academia com ela. Eu tinha que ficar lá esperando ela fazendo aula. Realmente começou aí. E aí eu vendo aquela aula, que naquela época não existia, estou falando de uma época, gente, que não tinha musculação. Quando a gente fala academia de ginástica, era só ginástica mesmo. Só tinha aquela aula de ginástica. Não era uma academia com ginástica, Era uma academia de ginástica. Que é o que tinha. E era a única academia da cidade. E aí eu ficava lá sentadinho, esperando minha mãe fazer a aula dela, e ficava observando toda aquela movimentação. Então, ou seja, somado à luta e mais essas atividades, eu acabava me envolvendo nessas aulas, como já estava ali, de quilômetro, pequenininho, eu acabava participando, já era o mascotezinho da turma. Começava a participar desse processo. E aí veio um segundo momento, aí já estamos falando já de alguns anos à frente, a luta continuava fazendo parte da minha vida, eu já estava aí com meus 12 anos de idade, 13 anos de idade, até o momento que eu começava a virar o líder da ginástica. Sabe aquele que conta, que bate palma... Deixou de ser um mascote para ser atuante. Atuante, Até o momento que o professor Ramos, ele ficou preso num trânsito vindo do Rio para Petrópolis, não conseguiu chegar, e a turma virou para mim e falou assim: puxa aí, André. E nessa do puxa aí, André, eu fui lá e puxei a aula de ginástica. Estamos falando de uma época que a profissão nem era regulamentada, não existia nada disso, E foi muito engraçado. Eu achei aquilo o máximo, assim, ter um domínio. Era o status que você... Eu já tinha ali, talvez mais próximo disso, é que nas aulas de luta, como eu já tinha ali uma certa graduação, eu acabava também puxando alguns treinos, que era muito comum isso. Sim, o mais graduado da luta puxa o treino. Mas jamais me via ali numa aula de ginástica nesse momento. E daí eu acho que começa... Foi o primeiro pezinho... O primeiro pezinho para me transformar num futuro profissional de educação física, mas
através da ginástica. Começa aí. E aí, uma dúvida, nessa época, como é que era a questão da escola? Tinha educação física escolar, não tinha? Como é que era essa época? E a educação escolar sempre fez parte, né? Eu, graças a Deus, eu tive bons professores, sempre fui aquele, né, vai ter jogo em algum lugar. Eu era o voluntário, nunca fui o de melhor habilidade. Eu sempre teve colegas meus que tinham muito mais habilidade com bola, mas eu sempre tinha muita disposição. Era o que estava sempre predisposto a estar ali para estar e me meti em tudo. Era futebol, era voleibol, proatividade total, era basquete, né? era tudo que tinha, atletismo, tudo que estava, o esporte sempre fez parte, né? E assim, como eu tinha um bom condicionamento, até talvez gerado por causa da luta, aquilo me facilitava na prática desses esportes de uma forma Supria a geral. falta de habilidade. Supria a falta de habilidade, com certeza. Então você estava escalado em algum time, participando de algum torneio. Não era o primeiro, mas não era o último. Não era o último, exatamente, não era o último. E aí o que acontece? Olha que coisa engraçada, né? Aos 14 anos de idade, né, eu já estava, aí o próprio professor Ramos, aí já passando, aí eu já, a luta continuava ali sobre a orientação do mestre, né, o mestre Crédito Chaves, do mestre Cristóvão, né, e começa aí o Ramos ter a gente fala assim, os gurus que vão aparecendo na nossa vida, ele começa a ter uma identificação muito forte comigo, me leva para fazer parte de uma colônia de férias para ajudar ele. Aí foi minha primeira, assim, como um gestor de colônia de férias. Só para assistir, já foi atuando. E nesse mesmo momento, eu já estava dando aula de ginástica na academia. Eu já era um professor substituto. Depois daquele dia da surpresa. Da surpresa você se manteve. Eu já me mantive ali dando aula. Então, 14 para 15 anos de idade, eu já era professor de ginástica, já trabalhava com colônia de férias, já atuava um pouco na luta, já tinha ali uma certa atuação na luta. E aí vem a primeira sala de musculação de Petrópolis, que até aí não existia. Que era na Ramos, que era a única academia existente. E aí ele compra uma sala de musculação. Adivinha quem foi trabalhar na sala de musculação? Mais uma oportunidade. Mais uma oportunidade. Então você vê, com 15 anos de idade, eu já tinha certeza total. Na verdade, foi te envolvendo, né? Não foi nem uma questão de escolha, você foi se apaixonando e foi acontecendo. E foi acontecendo. Tanto na escola, como você falou de educação física escolar, era muito engraçado que era assim, organização de torneios. Já estava eu lá, metido nas organizações dos torneios. Ia ter algum campeonato, quem estava lá formando o time, para vamos escolher quem vai. Ou seja, então esse lado meio gestão, meio participação, lado operacional da educação física, que hoje é muito claro que isso é educação física, foi me envolvendo de tal forma que de 14 para 15 anos de idade eu tinha total certeza que eu queria ser um professor de educação física. Ao ponto, Jorge, que com 16 anos de idade eu fui fazer cursos. Eu lembro que eu fui na UERJ fazer um curso de musculação. Você imagina um garoto de 16 anos de idade. Sim. Eu tenho esse diploma até hoje, é muito engraçado. Né? Ou seja, eu fui fazer um curso na UERJ de musculação. Até porque eu tinha acabado de receber uma sala de musculação. O que a gente sabia de musculação naquela época? Nada, né? Praticamente a gente não sabia nada. E fui ali começar a aprender um pouco. Né? Nessa época era Nelson Bittencourt, que foi publicar o primeiro livro na época de musculação. Ele era o professor do curso, para você ter uma ideia. E estávamos ali começando a aprender o que era esse mercado da musculação. E aí eu já tinha certeza, já estava organizando minha vida, falei, vou fazer educação física. Mas o que eu acho bacana o quão precoce é o entendimento, da busca do entendimento, né, que você teve. Porque chegou à sala, você simplesmente podia ir por osmose e vamos. Não, peraí, eu preciso entender disso aqui, eu preciso buscar. E com 16 anos ainda é algo precoce. E eu não queria deixar passar, André, essa sua fala, que eu acho que é muito bacana da gente registrar e comentar um pouco do quão importantes são as referências que a gente tem, principalmente nessa primeira infância. Você citou dos professores tanto de luta, tanto da ginástica, né, como também os comuns. Então, como é importante você ir moldando, não digo um profissional de educação física, digo um ser humano, um cidadão, com boas referências, né? Assim, não só, eu acho que de me estimular a querer fazer educação física, mas eu poderia ter escolhido qualquer outra profissão, como qualquer outro jovem da época, mas uma coisa que fez muita diferença, você vê, desde essa época, né, eu estou falando aí de um garoto de 3 a 4 anos de idade ao longo, sempre foi culturalmente a prática do exercício na minha vida. Né? O que sempre me fez
estar mais saudável, mais disposto para encarar toda a rotina. Já sei como cidadão, não como profissional. Como pessoa. Né? E hoje uma coisa que eu vendo muito, né? A gente como profissional de educação física até seria natural a gente fazer isso, mas eu estou dizendo assim, o quanto é importante na vida de um jovem. A gente fala hoje tecnologia, a garotada está muito presa a celular, essas coisas todas. O como é importante você iniciar essa prática esportiva desde cedo. Quanto mais cedo você bota um jovem, mais cedo esse jovem começa a aprender a cuidar da sua saúde. Né? E óbvio, minha qualidade de vida sempre foi maravilhosa. Né? Eu sempre fui aquele que subia morro, participava de tudo, não tinha problema de caminhar, correr, participar de qualquer esporte, porque eu sempre tive ali um bom condicionamento desde jovem. E tinha esse entendimento da busca, né? E acho que é muito bacana, conciliando com as referências profissionais que você teve, essa liderança já aflorando. Exatamente. E em contrapartida, esses profissionais também identificando isso e te ofertando responsabilidades que você foi maturando isso não só na sua escolha profissional, como um líder, um gestor que já aflorava um pouco nessa época, né? Com certeza, com certeza. E aí o crescimento dentro da área, né? Ou seja, eu diria assim... Não, vou te cortar porque isso é interessante. Como é que agora me veio essa dúvida, que é muito bacana. Como volta a cabeça do André depois desse curso? 16 anos, na UERJ, novidade, curso de musculação, com uma sala para você trabalhar. Como volta a tua cabeça? Como é que foi isso? Olha, assim... Não, e era engraçado que o acesso, né, gente? Estou falando de uma época que não se tinha internet, literatura específica para a área de educação física quase não existia, era uma coisa rara de você ter um livro sobre o assunto. Eu lembro que meu primeiro livro, né, eu considero 2 primeiros livros. Um que o próprio professor Ramos me deu, que foi um livro de anatomia em castelhano. Só para você ter uma ideia, eu praticamente via figurinha para poder entender, né, a coisa como acontecia. Isso eu estou falando aos 15 anos de idade. E depois, mais à frente, né, já na universidade, que eu vou ter o meu primeiro livro, que era do professor Tubino, né, que era Preparação Física, um livro que fez história na nossa profissão, né, que foi o primeiro. Aí eu considero ali o meu primeiro livro, de fato, já estudando. Mas tem um ponto interessante aí no meio dessa história. Gosto de pontos. Né? Por exemplo, aí eu fiz esse curso na UERJ. Aí eu comecei a descobrir o seguinte: existem cursos de educação física. Tu começa a procurar quem... porque a faculdade ainda não tinha chego, tu foi no mercado. Começa a fazer contato com quem, aonde tem curso, e aí eu vou descobrir uma segunda pessoa, que vira aí um grande mentor também na minha vida, que é o professor Hernani Contursi, na época através da editora Sprint, que fazia eventos, na época no Hotel Glória. E aí eu descobri lá, aí tu imagina um garoto... Isso pré-faculdade, né? Pré-faculdade. Eu com 16, aí não vou lembrar bem, com 16, 17 anos, mais ou menos, né? Vou eu me meter lá com os congressos da Sprint, né? Que tinha no Hotel Glória, que aí já era um congresso, já tinha isso você vários residindo em Petrópolis. Eu continuo residindo em Petrópolis, até aí eu estou em Petrópolis, trabalhando já na academia, ou seja, já tinha o meu emprego como professor de academia e tudo direitinho, continuava praticando luta, né? Continuava com a minha vida normal. Tinha tempo no teu dia? Tinha. A gente arrumava. E aí era engraçado que aí eu vendo aquela movimentação toda, né? Ou seja, e começo a conhecer o Hernani como ali o organizador do evento. Né? Então, assim, aí mais uma visão de gestor, né? De gestor. E aí eu começo a ver, tipo assim, me chama a atenção, né, a forma como ele liderava algumas coisas, mas eu não tinha contato com ele, não tinha ainda acesso, era um garoto, né? E aí foi uma cena muito engraçada, que estava a Darcy, que trabalhava com o Hernani na época, chega ela no Hotel Glória, uma caixa cheia de livros, né? Porque na época já estava começando aquela coisa da venda de livros. Aí eu falei, não, vou ajudar a senhora. Aí agarrei a caixa de livro e nessa de ajudar, entro com ela, onde seria ali o casulo da diretoria, né, do evento, né? Ou seja, a gente entrou ali na parte, aí acabei conhecendo as pessoas, já estava assim, já quase ganhando o convite, olha, você no próximo tem que estar aqui com a gente. Eu falei, vou estar aqui com vocês no próximo. E assim foi, ou seja, ali... E foi ali que teve esse primeiro contato com o Hernani? Aí eu me aproximei do Hernani, se apresentou, ainda não ficamos apenas conhecidos, ele já me reconhecia, né? Tipo, toda hora esse garoto tá aqui. Eu estava ali perturbando sempre de alguma forma, ou perguntando, ou querendo alguma coisa. E aí já começa ali talvez a fala da profissão da educação física começa a irradiar mais forte, ou seja, da responsabilidade de ser um profissional de educação física numa época onde a profissão nem se falava de regulamentação ainda. E aí começa a história por esse lado. Tá, e aí vem, né, vamos entender essa linha do tempo.
Você está em busca de cursos de capacitação porque você entendeu a importância de me capacitar. De se capacitar. Eu queria aprender, eu queria entender. E daí você vai direto para a faculdade ou teve algum outro caminho? Tem uma cena aí engraçada, né, nessa história. Pode pra gente. Porque aos 18 anos de idade, como qualquer jovem, eu tinha que prestar o serviço militar. E o serviço militar, para mim, não era um objetivo. Meu objetivo era muito claro. Eu queria fazer educação física. Você já vivia a educação física. E aí começa a minha preocupação. Como sair do ambiente militar? E aí eu oriento da seguinte forma. Eu falei assim, olha, André, só tem um caminho. Faz o curso, ou a prova para o NPOR, que é ou CPOR também, como chamar, né? Na época, da reserva, né? Centro de Preparação de Oficiais da Reserva. E ele falou, faz o curso, que se você passar, que já era difícil, se você passar, você pode pedir para não servir, porque não se tem mais voluntário do que vaga. Eu falei, pô, isso é o caminho. Vou eu lá, começo a estudar, já era estudioso. Aí eu falei assim, vou passar nessa prova. Passei na prova, fui lá convocado, com a expectativa de ser liberado. Né? E eu lembro até na época, quando para o meu azar, tinham menos candidatos do que vagas. Ou seja, a tua filosofia inicial já caiu por terra. Já caiu por terra. Né? E aí o tenente da época, que era ser o comandante do NPOR, ele resolveu entrevistar um por um. E na hora da minha entrevista, né, eu cheguei e falei assim, olha, eu quero fazer educação física, minha vida já está na educação física, vai me atrapalhar muito, por isso que eu não sou voluntário, tal. Ele olhou dentro dos meus olhos e falou assim, você vai dar um excelente militar. E eu... Acho que o senhor não entendeu o que eu falei, posso repetir. Não era bem isso que eu queria. E saí dali apavorado, né? E quando veio a lista, adivinha o nome que estava lá na lista? André, né? Eu fui um dos primeiros a ser convocado. E eu lembro de eu chegar em casa, aí você imagina um garoto de 18 anos, eu cheguei em casa com a minha mãe, chorei. E eu falei assim, mãe, eu não quero. Meu sonho acabou. Meu sonho acabou. Eu falei assim, e ao mesmo tempo, eu já tinha feito o vestibular, né? Já tinha passado no vestibular na época, eu tinha conseguido para a universidade pública, na época o fundão para o segundo semestre, tinha passado para Castelo Branco e para Gama Filho. Também estudava pouco, garoto, né? Foram as 3 universidades que eu consegui vaga. E por acaso, no fundão, na UERJ, que eu tinha passado, a UERJ estava em greve na época. E aí minha mãe falou assim, André, vai ser difícil, essa greve é complicado, universidade pública, vamos tentar uma particular, parará. E eu comecei a me mudar para particular, só que aí entra a área militar no meio. E aí, quando eu comecei a área militar, foi engraçado, porque eu entrei lá revoltadíssimo, né? Não queria servir. E, como eu falei, eu tinha um bom condicionamento por tudo que eu fazia. Na real, o oficial estava certo, né? Resumindo, tudo que pediam para fazer, eu fazia com muita raiva. Consequência, eu ganhava pontos, se destacava perante a tropa. Então, ou seja... A tua estratégia estava toda errada, né? Nesse aspecto, eu fiz tudo errado. Resumindo, eu acabei ganhando... Eu fui um dos primeiros da tropa, na época, a ganhar o que chama de FO, né? Que era FO positivo, pelo destaque ali, pelo condicionamento físico. E aí foram aparecendo as oportunidades, né? Ou seja, tudo que aparecia de cursos militares, eu me envolvi. O mesmo André que era fora do quartel era também dentro, né? Buscava. Aí eu fui me envolvendo. Entrei no paraquedismo, entrei no comando, entrei e na isso, a faculdade ficou em segundo plano. Ficou em segundo plano. O primeiro ano ficou impraticável, né? De você poder seguir. Mas, aos poucos, eu fui me desligando do serviço militar, né? Ou seja, eu fui me afastando, até porque eu tenho só a agradecer. Né? A etapa militar foi muito importante, eu diria assim, na minha formação como organização, como conhecimento de estratégias, como parte de gestão, de operações, né? A gente fazia muitas operações especiais. Então eu só tenho a agradecer a toda a vivência, eu tenho amigos até hoje da época militar que fazem parte aí do meu círculo de amizade, né? Mas o sonho era educação física. Você estava lá dentro, mas gritava. Eu falava mais alto. Eu sou da educação física, sempre falou mais alto. E você chegou a se envolver com a parte esportiva dentro do quartel? Também. Eu fui atleta militar. Tá. Eu fui atleta de pentatlo militar. Pentatlo militar. Porque, na verdade, fui atleta de vivia isso, né? Fui atleta de algumas modalidades específicas, mas o pentatlo militar acabou sendo a minha principal prova dentro do Exército, onde consegui até algumas marcas muito boas na época. Se a gente pesquisar, deve ter os recordes. Bobeada ainda tem. E aí você vai tentando se desligar e ir para a faculdade, é isso? E aí, como eu já estava ali, né,
próximo ali a Deodoro, que na época a gente estava até próximo ali à Brigada Paraquedista, aquela coisa toda. A Universidade de Realengo era mais próximo para mim, que era Castelo Branco. Até logisticamente, né? Na parte de logística. E aí foi a escolha, eu já tinha alguns amigos que estudavam lá, que facilitavam a carona, e a opção, eu tinha, como eu falei, a Gama Filho, a UERJ, que estava ainda naquela confusão. E nisso você passou o quê? Um ano, mais ou menos? De só ser o quartel? Um ano e meio, mais ou menos. Tá. Um ano e meio nessa história, mais ou menos. Né? E aí eu fiquei uma fase entre área militar e educação física. Ah, você começou a faculdade ainda estando no quartel? Ainda estando no quartel. Logística de Deodoro. E aos pouquinhos eu fui abandonando a área militar até o momento que a educação física foi tomando conta da minha vida. E aí eu fui voltando para a academia, ou seja, eu fui voltando a trabalhar dentro da academia. Foi fazendo a troca. Fui voltando à minha fase anterior toda. Petrópolis de novo? Petrópolis, e aí eu já tinha alguns contatos no Rio, olha que coisa engraçada. Até porque como eu já era um estudante, naquela época a profissão não era regulamentada, era muito comum o estudante ser contratado como já um professor de algum local. Então eu já estava meio Rio de Janeiro, até porque já tinha muito contato no Rio. E como não tinha internet, a relação era essa, né? Era direta. Era a relação direta com os profissionais. Você não tinha. Então, minha vida, aí eu fiquei, pode ser assim, mais um ano entre a fase militar e a fase de educação física, e aos pouquinhos eu fui desligando da fase militar, e aí a educação física tomou conta da minha vida. E aí foi para a faculdade? Aí já estava na faculdade. E aí finaliza o processo acadêmico, e como é que entra o André? Coletivas, muito forte, né? Na tua atuação profissional. Coletivas, referência, começando a aparecer bastante. Como é que esse processo de regulamentação te toca? Em que momento que isso atravessa o teu caminho? O da coletiva, só para esclarecer, por que eu comecei nas coletivas? Porque só tinha praticamente coletivas. Né? Não existia ginástica em academia, era ginástica. Que era hoje que a gente chama de ginástica localizada. Era a ginástica que a gente fazia. Hoje eu diria que era até um treinamento funcional que a gente faria, mas era o modelo da ginástica localizada. E aí depois é que vem a musculação, né? Nessa etapa da vida. Bom, aí eu participando desses eventos. E você continuava nessa relação com a Sprint, com a Hernani? Continuava participando dos cursos, continuava ali. Tive um afastamento, assim, durante um ano eu confesso que em função da área militar eu fiquei um pouco afastado, mas depois eu volto, começo a participar dos cursos, e aí os eventos aparecem lá, fala professor, eu de volta, né? Todo requi, né? Eu diria assim, um ano antes o cabelo vinha no ombro. É mesmo? Depois, nunca mais. A foto tá aqui, ó. Nunca mais. Deve ter nem eu lembro, mas tinha cabelo no ombro, né? Lá rock and roll. E aí eu começo a me encontrar novamente com os eventos da educação física, e aí é uma cena muito engraçada, o professor Hernani passa por mim junto com o professor Jorge, que foi o primeiro presidente do Conselho Federal, fala assim, vamos para uma palestra para falar sobre a regulamentação da profissão. Contigo? Me pega assim no braço, vamos para uma palestra para falar da regulamentação da profissão. Eu não tinha a menor ideia do que era a regulamentação da profissão, não tinha noção do que era. Na minha cabeça a profissão até já era regulamentada. Tipo assim, o que estamos de errado, né? O que tem de errado na profissão? O que está acontecendo? E aí no auditório lá da época do Hotel Glória, chego lá no auditório, quem estava na palestra? Eu, o professor Hernani. Você estava junto com eles? Junto com eles, para assistir, não tinha ninguém. Ou seja, e olha que eles foram de sala em sala, chamaram todo mundo, e eu fui que ele me pegou pelo braço. E aí começamos a conversar e eu comecei a entender o processo. E aí aquilo começa a fazer parte, eu falei assim, pô, isso é importante. Eu tinha ali uma coisa muito engraçada, né? Uma ligação que eu tive já com o Hernani, tanto afetiva, pelo jeito, não sei aquela maneira dele, né? Quem conhece o Hernani vai entender, né? Aquele jeito tosco, né? E ao mesmo tempo amável de ser, né? Aquela coisa. Então ali começa uma relação um pouco afetiva e uma coisa meio como assim, pô, esse cara sabe o que está falando, né? Ele tem uma visão que de alguma forma tocou diferente, que eu não tenho essa visão dele, queria ter aquela visão. Eu falei assim, pô, vou me aproximar desse cara. E aí eu começo minha caminhada a andar próximo a ele. Foi bem por acaso, então, né? Muito por acaso, muito por acaso. E aí, dentro desse evento, eu conheci o professor, aí tem um outro guru que fez parte, aí que também tem que ser citado, que é o professor Amândio Geradeiros. A professora Amândia, na época, já era professor do curso, né? Aí tinha dois professores aí que eu acho que pode citar, que é o professor Amândio e o professor Jefferson Novaes. Mas o Amândio era um professor da época que era o cara da ginástica, era o cara da academia. Só que na época, você imagina, eu estudava em Realengo, morava em Petrópolis,
E o Amândio tinha uma academia no Recreio. E, gente, quando se fala Recreio, hoje é mole chegar no Recreio. Eu estou falando de uma época que Barra da Tijuca era matagal. Recreio não existia. Quando ele fala Recreio... Era só uma passagem entre Barra e Campo Grande. Era só, exatamente. Eu falei assim, Recreio, na minha cabeça estava indo para outro planeta, né? Quase outro país. E resolvi ir um dia lá assistir a aula desse tal Amândio, ver ao vivo se o cara era bom mesmo. Aí vou eu para Realengo de ônibus, lembrando de ônibus, vou eu parar lá no Recreio dos Bandeirantes para fazer a aula do Amândio, que não sabia nem se ia conseguir fazer, ele me liberou, e começo a me aproximar do Amândio. E aí, eu diria assim, foi a grande mudança, talvez, no meu modelo de aula. Que até aí, eu estava aquela aula do que eu conhecia, né? Ou seja, daquilo que eu vinha aprendendo. E o Amândio foi um cara muito estudioso, tanto que ele foi o primeiro livro de ginástica de academia foi escrito pelo professor Amândio. E eu fiz parte desse processo... Pouca referência que você teve, né? E aí eu fiz parte desse processo quando ele estava construindo esse livro. Que bacana, e aí a gente trocava muito, conversava muito, e foi muito legal. A gente aí conhecia a esposa dele. Que construção bacana que você vivenciou. E aí eu fazia questão. Então, minha vida eu saía, para você ter uma ideia, eu saía de Petrópolis... Para quem não conhece o Rio de Janeiro, vocês estão entendendo essa distância. Ia de ônibus para Realengo estudar, saía da faculdade de Realengo, ia para o Recreio fazer aula com o Amândio, ele me trazia de carona até o aterro do Flamengo, que ele morava no aterro, e eu pegava o ônibus para Petrópolis, para pegar o último ônibus de Petrópolis, que era de meia-noite, para chegar em Petrópolis quase 2 horas da manhã, para 6 horas da manhã já estar na academia trabalhando. Não era tão fácil, né? Não era fácil, não era uma vida fácil. Mas aprendi muito com o Amândio. Né? E o Amândio me proporcionou uma outra coisa que foi engraçada. O meu primeiro curso, aí como professor de um curso, que foi... que ele me convidou, aí falou assim, André, você quer trabalhar comigo num curso? Eu falei assim, quero. Aí eu falei assim, mas como é que vai ser isso? Eu falei assim, eu só quero que você dê uma parte da aula. Então um curso lá de, sei lá, uma manhã inteira. Por exemplo, era tipo um congresso, que eu falei assim, eu vou dar lá uma parte da aula. Aí eu falei assim, topo. Bom, para esse topo, eu viajei 12 horas de ônibus para ir nesse curso. Estou querendo lembrar agora, Montes Claros, Minas Gerais, que na época os ônibus iam fazendo aquelas... Não tinha ônibus direto, sim, né? Viajei 12 horas de ônibus para dar 30 minutos de aula. Obviamente, assistia a aula dele, mas que foi meu início na carreira. Foi onde começa a minha vida agora, aí como professor de curso. Aí eu falei assim, gostei disso. E aí, bacana! Gostei disso. E aí começa a minha vida na parte de curso pelo Brasil. E o que eu acho legal da tua história, pelo menos até o ponto que a gente está, mais uma vez, o quão é importante ter profissionais referenciados no teu caso. Sim. Né? Hernani, o professor Amândio, são pessoas que te motivaram a trilhar esse caminho, né? É verdade. E aí você começa então agora uma atuação coletiva, curso, e vai seguindo nessa batida. Eu ainda como estudante, né, já estava fazendo pequenas participações em alguns cursos, né, no próprio ENAF, o primeiro ENAF, né, que vai acontecer lá na cidade de Varginha. Já estou eu lá me metendo para fazer uma participação. Meu nome nem saiu no folder. A tua proatividade gritava. Aí eu já ia, não, como é que você vai? Eu vou. Aí para fazer aquela meia horinha, para dar uma aulinha prática, ou seja, que era o que eu já sabia fazer, já tinha uma aula um pouco diferenciada da média, da época, né? E como referência ali o Amândio, que eu tinha como uma grande referência, o próprio Ramos, né? Esse lado talvez motivacional, vamos lá galera, aquela coisa. Você foi se construindo, né? Eu fui me construindo, ou seja, eu peguei, eu diria assim, 3 pessoas, né? O Ramos, nesse aspecto que... Tem até uma passagem do Ramos que eu tenho que contar, né? Do Ramos que me traz esse lado, eu digo assim, motivacional, de entrar em todas as frentes possíveis. O lado do Amândio, que me traz o lado técnico da coisa, né, que me traz ali a formação, a importância da formação técnica, né, ao mesmo tempo, e o Hernani, que me dá essa visão de educação física, né, da educação física. Bacana. Mas tem uma passagem que a gente não contou, que eu estou no Ramos, mas você imagina essa cena. Sou eu no Ramos, principal professor já da academia, já quase um coordenador geral da academia, tomando conta de tudo, né? E aí eu lembro de uma passagem aí dessa fase, né, que eu não contei, mas aos 16 anos de idade o Ramos vai para os Estados Unidos, fica 3 meses lá nos Estados Unidos,
e me avisa para eu tomar conta da academia. Ou seja, aí você realmente virou responsável. Eu virei o diretor da academia. Estabelecimento. Só que imagina, um garoto de 16 anos, com pouca experiência, isso é uma fase engraçada. E aí ele vai para os Estados Unidos, no dia seguinte, o rapaz da faxina, no dia seguinte, ou seja, ele viajou, no dia seguinte, o rapaz da faxina foi embora. Sumiu, não apareceu. E aí como é que contrata alguém? Eu não tinha a menor noção. Bem-vindo à gestão. Contrata alguém. O que eu fazia? Chegava mais cedo, limpava a academia, dava aula. Naquela época as academias funcionavam de 7 a meio-dia, fechavam de meio-dia às 3, às 3 reabria para ir até. Era a média das academias do Brasil. E resumindo, nesses intervalos, eu ficava lá limpando a academia. Eu não tinha que limpar. Não sabia como contratar? Limpava tudo, banheiro, salão e tudo. O que foi um grande aprendizado, porque quando eu fui ser empresário mais à frente, eu sabia do detalhe da limpeza. Vivenciou toda a estrutura. Toda a estrutura. Então eu faço assim, ó, passei pela limpeza, eu sei como é que eu me construí aqui. Eu me construí aqui. Mas tem uma fase, aí vou dando um salto, eu só voltei essa etapa para. Eu adoro isso, a gente dá spoiler, a gente volta, a gente se constrói. Mas tem uma fase engraçada, que aí eu já, como o professor do ramo, já ali o professor, ali número 1 da academia, aquela coisa toda, já fazendo sucesso, começa a aparecer em Petrópolis um professor que começa a fazer sucesso, que é o professor Murilo Guerra, não posso deixar de contar essa história, que ele lança ali a Academia Aeróbica, que é uma academia que começa a fazer sucesso. Seria a segunda academia de Petrópolis. Praticamente a segunda academia, hoje a academia mais antiga de Petrópolis. Fez 37 anos. E aí nasce a Academia Aeróbica, ainda pequenininha, e começa a fazer sucesso com o modelo de aula do professor Murilo Guerra, que era dança aeróbica, aquilo começa a aparecer e aquilo vai me chamando a atenção. E eu falei assim... Começou a fazer um barulho na cidade. Começou a fazer um barulho e eu falei assim, pô, eu tenho que ir lá. E aí começa a questionar isso, aí eu chego para o Ramos e falei assim, Ramos, estou pensando em ir lá trabalhar com o Murilo para ver, conhecer um pouco e trazer essas novidades aqui para a gente. E o Ramos falou assim para mim, você tem que escolher, você fica lá ou fica cá, porque não vai dar para você ficar nas duas. Você acredita que eu abri mão de tudo que você construiu? Que eu já tinha dentro do Ramos, tudo que eu tinha construído ali, abri mão de tudo, para ir lá tentar chegar na porta do Murilo, bater assim, ó, eu estou desempregado e se tiver precisando de um professor aqui... Estou desempregado por escolha própria. Por escolha própria e estou aqui querendo aprender aqui um pouco. Mas antes de falar isso com o Ramos, você nem tinha falado com o Murilo? Não tinha nem conversado com o Murilo. Eu não sei se foi... Não, foi um risco. Cheguei lá, bati na porta... E falei assim, aí o Murilo, meio que sem saber o que eu faço, já tinha ouvido falar do meu nome. Já sabia. E não tinha, tipo assim, mas qual horário? Como é que você vai vir? Não, amanhã às 7 horas da manhã, eu estou aqui, não precisa me pagar. Eu falei assim, não era um horário comum. Não era um horário comum, né? Ainda era um horário fraco. E nesse horário tinha uma outra turma que tinha aula de ginástica, sei lá, com uns 10 alunos, mais ou menos. E aí eu fui lá no primeiro dia, já com 15 alunos, começando a fazer aula de ginástica. E aí ele falou, esse garoto é meio maluco, tem algum mas potencial. Tem alguma coisa aí. É meio maluco, mas tem um potencial. E começa a minha etapa no Murilo. E aí eu brinco muito, a gente tem que eu brinco isso até com o Murilo, né, que é muito carinhoso. O Murilo tinha uma aula de dança, né, que era dança aeróbica, que era uma aula dançada. E aí você imagina, eu já tinha um lado ali meio militar, né, eu tinha um padrão de aula calistenia, né, que é a origem do Ramos até. A minha aula era aquela 1, 2, 1, 2, 1, 2. Aquela aula marcada, era uma aula forte, né? E aí quando eu entro para o Murilo, que aí eu começo a ver o formato dele da aula, que até nessa época a gente era a fase que começava a se discutir o alto impacto e o baixo impacto, o high impact e low impact, né? Ou seja, que era a discussão da época. E o Murilo tinha essa pegada um pouco mais low impact, e eu tinha uma pegada mais high impact, ou seja, uma aula mais... Era conflitante. Mais conflitante. E aí eu saio dessa aula, 1, 2, e começo... Bora, galera! E aí eu brinco... Vai indo mais para malemolência. Começa o meu lado de querer dançar nas aulas. E aí que vão gerar outros modelos de aula que eu vou criando mais à frente. Aí entra uma fase minha da dança. Aí eu falei assim, eu tenho que aprender mais um pouco disso. Negócio de dança, que eu vi que o negócio dá certo, as pessoas gostavam. Vou eu parar no Jaime Arocha. Olha! Para ter aula de dança de salão com o Jaime Arocha. Né, que foi meu primeiro... Essa eu não sabia. Eu fui aluno do Jaime Arocha no início do Jaime Arocha. O Jaime Arocha quando ninguém conhecia. Sim, não era a referência que o mundo da dança de salão, o mundo da dança de salão conhecia ele. Sim. Mas assim, no mundo da educação física ninguém conhecia Jaime Arocha. E aí no Jaime Arocha eu acabei conhecendo o Carlinhos também, que foi aluno do Carlinhos Jesus depois. Mas o Jaime Arocha foi
meu guia ali na dança de salão. Acabei a primeira turma de lambada, eu fui aluno da primeira turma de lambada do Jaime Arocha, que me gerou apresentações e tudo. Depois fui ganhar dinheiro. A gente tem esses vídeos ainda? Olha, deve ter, porque na época, por exemplo, o Verão Globo. Pode seguir, continua. Verão Globo, lá nas praias de Campos e tudo. Isso realmente era um início de um movimento, né? De um movimento da lambada. Que gerou, eu fui árbitro de lambada, só para você ter uma ideia. Vocês imaginavam isso? Que aí entra a minha parte de dança, onde eu começo a botar dança dentro das minhas atividades. Foi fundamental nessa tua construção nessa etapa o Murilo contribuiu muito e como aprendizado, né? O Murilo é um grande gestor de academia, né? Então, ou seja, a academia dele hoje ainda é uma referência em Petrópolis e no Brasil como academia de ginástica. Eu treino até lá hoje, né? Eu já é meu local de treinamento, né? Eu já digo que eu sou mais um aluno lá do que professor, mas eu digo, é uma referência, na época já era e hoje continua sendo. Então, foi um grande aprendizado como gestão, né, de você aprender e as aulas, né, que óbvio que a influência da aula do Murilo foi total nas minhas aulas, tanto que eu fui buscar. Aí hoje, o que eu acabei? Como eu tenho um lado muito, como é que eu posso dizer, lúdico, né, eu sou muito recreativo nas minhas ações, por exemplo, o Murilo, ele tem um apelo mais sensual, aquela coisa mais da dança. Mais utilização do corpo, né? Da parte corporal. E eu tenho um lado mais recreativo. Aí eu pegava a parte sensual dele, transformava em lado recreativo, com a pegada militar que foi moldando minha aula. Um modelo único. Que era um modelo que foi criando, exatamente. E aí a gente vai na sequência, André, mas até um recado para quem está assistindo a gente. Vendo a sua história, a sua construção, além dos profissionais referenciados que a gente já falou, sim, eu percebo muito na tua história duas coisas, a gente vai ter um papo, né? Que parte eu não conhecia. O quão é importante a busca pelo conhecimento. E a fuga pela zona de conforto. Porque você, com 16 anos, cai em uma sala de musculação, você busca conhecimento. Você vê uma oportunidade, você joga tudo pro alto. Eu nem sei se era. Realmente foi muito corajoso, porque eu não sei se eu teria essa coragem. Mas como é que você se construiu nas tentativas, nas buscas, no conhecimento? Porque você foi corajoso, mas você sabia que você tinha uma competência, uma bagagem para você arriscar. Não foi né, um tiro no escuro. Você foi e buscou. Como é que isso é importante, né, na tua construção? Eu posso até te dizer uma outra passagem que é interessante, acho que complementando essa tua fala, que foi minha primeira experiência como empresário. Que aí eu estou no Murilo, trabalhando, já tinha ali quase 5 anos dentro da Academia do Murilo, já era um professor de destaque, trabalhava já no Rio, eu já estava com o meu nome já no Rio de Janeiro também forte, né? Eu trabalhava na época da antiga equipe 1, né? Antiga não, que ela ainda existe, né? Mas a equipe 1 de Ipanema, né? Então já estava construindo meu nome na Novo Hotel, Hotel Sheraton, eu era professor da Novo Hotel dentro do Hotel Sheraton, aí começa meu contato internacional, eu entender que eu tinha que aprender inglês e começa aquela coisa toda, mas tem uma passagem que é engraçada. Quando eu estava no Ramos, né? A antiga esposa do Ramos, né? Que era a professora Celeste, ela montou uma academia, ela queria montar uma academia diferente do Ramos, ainda estava no Ramos ainda, isso é um ponto interessante. E aí ela queria uma coisa mais moderna e me chamou para ajudar. Eu falei, eu vou. E o Ramos tinha um certo ciúmes, né? De tipo assim, abrir uma outra academia, essa academia era mais no centro de Petrópolis, e aí eu que acabei dando o nome da academia, que era o nome de uma novela que tinha uma academia, quem é da antiga vai lembrar, que era Physical. E aí era um nome que estava em evidência, mas vamos botar de Physical. Já tinha um marketing pronto, né? Aí eu entro ali, um sócio sem ser sócio. Nada de papel, era aquele assim, ela me considerava um sócio, eu ajudava em tudo, eu era o gestor praticamente ali da academia, mas ela que era a dona de fato era ela. E aí montamos ali a academia. Aí eu estava na Physical e no Ramos, ou seja, as duas academias, e aí que eu largo tudo para ir para o Murilo. Né? Larguei tudo que eu tinha para recomeçar do zero e para ter novas experiências e buscar, como você falou, essa questão do conhecimento. 4 anos e meio depois de Murilo e Rio de Janeiro, essa Celeste que tinha física, ela já tinha aberto uma outra Physical. Essa fechou, uma outra mais moderninha, mais legal. Que na época não estava indo bem. Ela estava com uma dívida grande e me chamou. Aí tem uma cena engraçada. Passo eu embaixo da academia, né? Eu olho para cima e falo assim, essa academia aqui é uma academia perfeita para começar a vida. Uma academia pequena, lá em Petrópolis. Eu falei assim, perfeito. Era o tipo da academia que eu compraria. Isso sem pretensão nenhuma. Não tinha nem mais contato com a Celeste na época. Né? Tu acredita que 1 semana, 2 no máximo depois, a Celeste me liga
para conversar, me propondo uma sociedade na academia. Só que ela estava numa situação assim, ela tinha, na verdade, uma dívida. Era uma academia que tinha 200 alunos, quase 100 alunos bolsistas, né, um erro na gestão dela, e tinha uma dívida. Então, na verdade, eu entrei de sócio numa dívida. Que bacana, hein? Aí vou eu de novo, saio do Murilo. Olha que situação. Saio do Murilo com tudo. Você já tinha também construído? Já tinha construído um nome forte na Academia do Murilo. E foi engraçado porque eu fiquei muito na dúvida. E o Murilo virou para mim e falou assim, cara, é a tua oportunidade de ter teu negócio. Porque tu não estava, eu não tinha dinheiro. Não tinha como botar dinheiro na sociedade. Mas é a tua oportunidade, se não der certo, a porta já existe mesmo? As portas estão abertas, volta para cá. Que bacana dele também. E nos despedimos. Aí uma coisa muito legal do Murilo, que ele fez, tu acredita que ele fez um aulão de despedida da academia. Ou seja, eu ia virar concorrente dele. Sim. E fizemos um aulão de despedida. Saí de lá chorando, foi muito emocionante. E aí vou eu para a academia física. Você acredita que em 3 meses, né, a gente deu um boom na academia, de 200 alunos, sendo 100 bolsistas, nós chegamos a 400 pagantes em 3 meses. Quadripliquei. Pra você ter uma ideia, eu não tinha material. Eu dava aula de localizada, eu tinha um halterezinho para metade da turma. Então era assim, uma metade ficava com uma cadeireira no pé, a outra metade com um halterezinho, fazendo exercício, um material de 10 de um lado, 10 do outro, daqui a pouco trocava o material, porque eu não tinha material para todo mundo, não deu tempo nem de comprar, né, o material todo. E assim foi minha vida, até ao ponto que eu comprei a parte dela e fiquei dono sozinho da física. E aí começa realmente minha vida empresarial. E aí começa a entender as oportunidades. É isso aí. E arriscar um pouquinho. E arriscar. Não, eu diria assim, crescer envolve risco. Né? Escolha, quando a gente fala escolher, é abrir mão de alguma coisa. Não tem jeito. Bom, esse profissional foi se construindo, né, arriscando, buscando, tentando, mas com certeza, nessa trajetória aí profissional, tem história que foge um pouquinho do padrão. E eu tenho certeza que quem está acompanhando a gente quer ouvir. Conta alguma coisa aí pra gente. Tem umas engraçadas. Por exemplo, eu dando um curso, né, aí já estava como professor de cursos, né, já era chamado, mais na parte coletiva, eu fui convidado para dar um curso de STEP, que a teoria era feita num local e a prática, praticamente assim, do outro lado da rua, numa academia. Bom, aí terminou a parte da manhã, que era a teoria, a parte da prática, que ia ser na parte da tarde, após o almoço, combinamos estar lá na academia. Chegamos na academia, a academia estava fechada. Aí, ligando para o dono, que tinha combinado de abrir, era 2 horas que tinha que abrir, já era 2h05, 2h10, 2h15, nada do dono aparecer. Daqui a pouco eu consigo falar com um rapaz que teria que abrir, falei assim, olha, me envolvi aqui num acidente e não vou atrasar meia hora. Eita. Aí, e os alunos todos ali lá de fora esperando para começar. Aí eu falei assim, pô, tem que fazer alguma coisa, né? E aí, olho para um cara lá lavando o carro, estava com o somzinho dele lá ligado, chego para ele e falei assim, meu amigo, você tem na época CD, né, que você usava ainda CD, aí eu falei assim, você tem CD aí no seu carro? Eu falei, tenho sim. Eu falei, você pode botar esse CD aqui para tocar? Eu falei, não, pode botar aqui. Botei os alunos todos perfilados no meio fio, que o meio fio virou o STEP. Virou sério isso? E começa a prática ali no meio fio. No início o pessoal um pouco tímido, 5 minutos estava todo mundo, aquela gritaria, começa a aparecer o pessoal dos prédios, começa a dar tchau, achando que era um evento, alguma festa que estava acontecendo. O pessoal viu isso no show da aula? No fundo, no show da aula. E acabou boa parte do curso sendo ali. Tanto que o cara, quando abriu a academia, ninguém queria mais sair do meio fio, as pessoas queriam ficar ali. Se você entrar aí no YouTube e botar lá STEP André Fernandes, ou professor André Fernandes STEP na rua, vai aparecer lá que o vídeo. Continua assistindo, depois vocês buscam. Na época, tipo assim, nem era comum o negócio de YouTube ainda, mas algum aluno gravou e postou e colocou, e aquilo ficou lá e é muito engraçado. Ou seja, uma situação completamente adversa virou um evento. Virou o curso. Isso aí já era. Não, com certeza isso marcou, não tem jeito. Essas são algumas das cenas engraçadas. Que bacana. E outro ponto bacana, né, que talvez engraçado, que eu lembrando aqui agora, o Faustão, quando começa na Globo,
né? Na época tinha ali os campeões de aeróbica, que tinham acabado de ser campeões de aeróbica, iam se apresentar no Faustão. E eu trabalhava, né? Era professor e coordenador de uma academia em Ipanema, e trabalhava junto com o Murilo também. Estava nessa fase ali, Murilo estava em Petrópolis, Rio de Janeiro, né? Mas aí ambas academias, por acaso, foram chamadas para lá para levar os atletas de campeonato de aeróbica. E tinha na época onde ficava hoje a academia do Faustão, onde ficam as bailarinas, ali ficavam os convidados do Faustão. Atrás, que era a parte de trás, que eram os convidados especiais. E estávamos lá com os convidados especiais só para assistir. Nosso papel era chegar lá, sentar e ficar olhando. Só que, né, como bom professor de educação física, tocar música, eu, professor de coletiva, começa. Né? Não era orientação, você fez? Não, comecei a bater palma, e aí todo mundo levantou e começamos a fazer uma mini ginástica ali. E aí, já alguém falando assim, ó, tu vai tomar bronca, né? Vão te tirar daqui. Eu falei assim, já comecei, não vou parar, porque animou. E assim, muitos ali professores e alunos de academia que estavam ali também como convidados, né? Até porque os campeões de aeróbica que iam se apresentar eram da academia. Resumindo, virou aquela mini aula e a produção... Mas estava no ar, não? Não, ainda não estava no ar o programa. Aí parou a música, a gente parou, aí sai aquela voz da produção, ficou muito bom. André Fernandes, por favor, se retirar. Veio aquela voz da produção assim, olha, ficou muito bom isso, vocês podem repetir na abertura do programa? Deu certo. Aí eu falei, é tudo que eu precisava. Já assumi a frente ali do palco, e quando aí entra, se você entrar lá, primeiro programa do Faustão. Foi o primeiro programa? Primeiro programa do Faustão. A gente não tinha nem roupa, a gente estava com roupa normal, não tinha essa coisa de uniformização nem nada. E aí começa o primeiro programa do Faustão, que aí dá origem à academia do Faustão, que vai virar o balé do Faustão depois, que vai entrar. Começa essa brincadeira assim. Fausto Silva, tem como você agradecer o André Fernandes por isso? Cara, que bacana isso! Muito engraçado. Até na época, o Faustão, inclusive, ele chega a me entrevistar ali na época, brincando comigo, né, aquelas brincadeiras do Faustão. Né, isso está gravado aí nos históricos. Mais uma vez, arriscou. E deu certo. E daquilo começa. Aí nós fomos convidados para o segundo programa, e aí a gente vendo que aquilo virou, na verdade, um momento comercial para as academias, né? O que eu sugeri? Eu falei assim, para a produção, eu falei assim, vamos convidar várias academias e na troca, porque a preocupação da grupo, como é que paga isso, né? Estou pensando no custo. Eu falei assim, não, deixa todo mundo vir com uma camiseta da academia. E assim foi. Várias academias se promoveram naquela época, lançando a Academia de Ginástica do Faustão, cada um utilizando com a sua camiseta. Nós voltamos depois algumas vezes, mas convidamos várias, as concorrentes e tudo, que a ideia... Isso é legal, é fortalecer a ideia já começando. E aí já começa esse teu sentimento de não é só comigo. Eu preciso oportunizar, eu preciso fortalecer. Você já começa um sinalzinho aí do que vinha pela frente. Aí e aí tem mais alguma coisa? Do Hernani, ou seja, a visão de educação outra física. Visão, né? Não é uma visão de... porque você poderia muito bem, eu consegui e vou continuar aqui. Vou dominar isso para mim. É o oportunizar, é o construir. Isso é muito bacana. Bom, estamos aí na mídia. Tem mais alguma coisa que o André queira contar de mídia? E aí, essas coisas acontecendo... E aí, em Petrópolis, um canal de televisão da região serrana me chama para dar aula de ginástica na TV. Tipo uma Jane Fonda, né? E aí eu virei para ele e falei assim... Adorei a diferença. Que tinha nos Estados Unidos na época, né? Aí eu virei para ele e falei assim, olha, eu sou um pouco contra isso. Porque como é que eu vou dar uma aula para... E olha que hoje se fala... da internet, várias pessoas dando aula. Naquela época não existia isso, e a televisão ainda era o meio mais forte. E aí começa a propor para mim o seguinte, olha, ao invés de eu dar uma aula e eu não vou conseguir orientar as pessoas, né, as pessoas vão imitar, com a execução do movimento. Com a execução, eu acho que é importante ter uma relação. Vamos fazer um programa de orientação. O diretor, o dono da empresa, da televisão, não gostou muito não, mas comprou a minha ideia, eu consegui vender essa ideia para ele. E ele só me deu 15 minutos. Eu tinha 15 minutos para falar uma dica. Aí eu dava dica de exercício, entrevistava alguma pessoa, e comecei por esse caminho. Aí quando eu fui crescendo,
de tal forma, a ponto até que era engraçado, às vezes, por exemplo, comentários em academias, aí já do Rio de Janeiro, de Petrópolis, do tipo assim, o professor fazia alguma coisa que não era às vezes o correto, o aluno falava assim, não, eu vi lá no programa do professor. Começou a virar referência midiática. Que era, não pode ser feito. Que bacana isso. Que não pode ser feito assim. Bom, resumindo, essa história começa a crescer, o programa de 15 minutos toma um vulto de 1 hora para televisão, para quem conhece um pouquinho desse... Você sustentava um programa de 1 hora, uma hora de atividade ao vivo. Ao vivo, ele era gravado ao vivo. Depois de 1 ano e meio de programa, que ele passou a ser no modelo gravado, porque eu comecei a ter uma equipe para ir para as ruas, que eu gravava em estúdio, né? E comecei a fazer parte de rua. Aí teve uma etapa que ele ficou meio ao vivo, meio gravado, e depois a gente entendeu que o gravado era melhor, porque dava mais condições de fazer uma produção melhor. E tinha de tudo, por exemplo, uma vez eu fui vivenciar o gari de rua, né? Por exemplo, qual é o dia a dia de um gari? Aí acredita que eu fui pegar lixo na rua, pendurado em caminhão de lixeiro, né? Tem tudo isso gravado, né? Todo esse material está gravado. Eu vivi um dia de lixeiro e com e detalhe, fazendo a monitorização cardíaca minha e do gari para fazer as comparações, ou seja, do esforço físico, né, e da importância dele ter uma preparação, de ter uma orientação, a execução profissional, a forma até de pegar o lixo, como aquilo pode danificar a coluna dele, etc., mas vivenciando na prática, né? Ou seja, eu catando isso, entre várias outras situações, as mais bizarras que vocês imaginam, e o programa era isso, ele era uma mistura de situações reais, com orientações, dicas, e obviamente chamava profissionais da área de saúde para entrevistarem e falar sobre isso, o que gerou, olha que interessante, na própria Rede Globo, né, eu tive contato com algumas outras emissoras de televisão que começaram ali a me buscar como orientação para poder criar programas que até hoje, né, como Malhação, entre outros, programas de Bem-Estar, que o Bem-Estar foi um que começou com um modelo muito educação física, depois tomou um modelo muito médico, né, mas começou assim, né, em bate-papos, conversas, e a gente foi criando modelos de sempre com a intenção de quê? Divulgar a importância do profissional da educação física. Você vê coisa legal, né? Que bacana. Você aí que já assistiu aula com o André, já fez aula, sabia disso tudo? Não sei se sabia. Histórias não contadas. Histórias não contadas nem escritas. Nem escritas. E aí, André, eu acho muito bacana esse bate-papo, porque quem está assistindo a gente vê que toda a tua vida foi uma construção. Você não saiu do nada, tudo bem, começou com 3 anos, um pouco precoce, acredito. Mas foi uma construção, né? E aí, vindo um pouco agora mais para o presente, você se envolve nesse processo de regulamentação da profissão, com esse pensamento, tanto de contribuição, eu acho que de contribuição múltipla, né? Que você foi cercado por referenciais e profissionais referenciados, e você se envolve nesse processo de regulamentação e está nesse primeiro grupo aí que consegue a regulamentação, né? A gente começa, vamos dizer, aí uma influência muito forte do professor Hernani, que ele tinha já uma visão da importância da nossa profissão ser regulamentada. Eu confesso que lá atrás ninguém tinha essa visão, né? Nem a necessidade, né? O entendimento da necessidade disso tudo. E aí ele começa a nos orientar e explicar e criar os caminhos para que isso aconteça. E eu me sinto assim, é muito legal você fazer parte dessa história, que quantas aulas de graça foram dadas, né? Quantos cursos gratuitos foram dados, que a gente não tinha verba, não se tinha dinheiro para fazer nada, e precisava de dinheiro para pagar advogado, para documentações, viagens que algum outro tinha que fazer para representar em Brasília e coisas do tipo. Então, resumindo, foi uma construção de uma série de processos que estamos falando aí de quase 15 anos de uma luta para se regulamentar uma profissão. Então eu tenho muito carinho, né, não só o eterno gratidão ao professor Hernani, que foi o cara que lá atrás enxergou isso, né, e buscou as pessoas que estavam querendo contribuir com isso, né. Eu tenho muito orgulho e muita gratidão de ter feito parte dessa história, que é a história eu diria assim, da profissão, né? Tudo que eu tenho na minha vida, eu sou eternamente agradecido à educação física. Então, tudo que eu posso fazer para doar, para entregar para essa educação física, ou seja, se amanhã alguém fala assim, André,
pô, a gente vai precisar que você suba 10 vezes o morro, dê 10 cursos de graça, para a gente poder reconstruir alguma coisa na educação física. Com certeza, eu vou estar lá, porque é uma luta que faz parte, eu não tenho mais como separar isso do André. O André é isso, desde o início da minha vida, a educação física, de uma forma ou de outra, ela foi me rodeando. E cada vez mais eu me envolvendo com essa educação física. E hoje você ficar de fora disso é quase você me matar. Ou seja, é quase você tirar o meu coração. Então, ou seja, a minha vida está ligada a isso. Esse processo, eu acho a palavra foi muito importante, de construção, né? Mas ele parece que ele vinha já te tocando em vários momentos dessa tua construção profissional. É verdade. O entendimento do todo, o entendimento da liderança, o entendimento da construção, como você citou o Hernani, vislumbrando a necessidade dessa regulamentação. E aí você consegue estar junto, né? Você acaba se envolvendo nesse processo, a profissão é regulamentada, você se envolve no início como conselheiro, não é isso? Você faz parte do primeiro grupo, né, de conselheiros. E nessa época você já se tornava uma referência, né? Já era concomitante a tua atuação profissional com a regulamentação. Eu já tinha uma trajetória como professor, né, de educação física, que já reconhecida aí já no Brasil e até alguns países que já estava migrando, né, já estava dando aula para fora também. E, paralelo a isso, o reconhecimento também da categoria pelo cara que luta pela profissão. Ou seja, eu diria que foram duas histórias em conjuntos, né? Mas eu diria assim, eu tenho pessoas que me conhecem pela luta, pela educação física, outros que me conhecem como o professor André Fernandes, algum pelos dois, que tramitaram nos dois lados. E que, na verdade, eu acho que é uma sequência. Né? Tudo que você constrói profissionalmente te leva a referenciar uma luta, a referenciar uma construção. E você, em algum momento dessa trajetória, vem como presidente do CREF1. Como é que foi isso? Você já vislumbrou isso no início? Nunca tinha vislumbrado? Porque até quem está assistindo a gente, desde o início, soava algo de você de liderança, de gestão, de construção. Mas como é que é se tornar presidente do conselho de algo que você lutou para construir? É uma coisa engraçada, porque nunca fez parte do meu objetivo de vida. Eu falei assim, estou fazendo isso para ser presidente do CREF. Nunca foi, de fato nunca foi. E foi uma coisa engraçada porque, apesar de estar em todas as frentes, todas as lutas, sempre participando, né, chegou um momento que o Hernani chega para mim e fala assim, olha... Campeão, as pessoas estão te pedindo para que você seja presidente. Aí eu falei assim, Hernani, isso é muita responsabilidade. E nesse momento, André, você já estava referenciado à Bessa, né? No mercado. Sim. Você já tinha realmente como... Eu tinha um nome já, ambos, tanto como professor, como da luta pela educação física. E eu falei assim, Hernani, é muita responsabilidade isso. Assim, é uma coisa muito nobre, né? E fora a responsabilidade de você assumir toda uma profissão. Eu falei assim, não sei nem se eu estou preparado para isso. Aí o Hernani vira e fala assim, não, vai estar. Vai estar. E resumindo, eu não dei muito valor, confesso que não, assim, muito valor no sentido, ele falou fez uma fala daquilo, mas precisava de alguém para ver e esqueceu disso. Só que as coisas começaram a se movimentar de uma forma que falei assim, olha, você vai ser candidato, porque você, na verdade, você não escolhe ser presidente, você é candidato a. Né? E aí as coisas foram se encaminhando, as pessoas foram me pressionando, André, é você. Aí chegou um momento que não tem mais como você voltar. Aí eu falei assim, não era nenhuma escolha, já era uma escolha da categoria. E como eu falei para você, pela educação física eu dou a vida. Né? Então, assim, vou assumir. Tipo assim, encarei. O que eu acho bacana, André, até da tua fala, e eu não vou deixar de registrar, como é que você recebe esse primeiro contato. Né? Não é... Tudo bem que não era algo que você vislumbrava, mas também não foi algo que te tocou, foi algo que te bloqueou, mas você viu a necessidade, né? E aí você vai como presidente e, óbvio que eu acho que muitos dos profissionais acompanharam, quem não é profissional do Rio de Janeiro também não tem acompanhado em si, mas queria que você falasse como é que foi um pouco esse período do teu legado, o que você deixou, o que você entende como um legado que você possa ter contribuído. Independente da luta, que isso aí é inegável, mas como presidente. Eu assumi o CREF numa época que a própria profissão, né, de uma forma geral, principalmente aqueles que estavam muito afastados
né, dessa luta política, né, eu poderia dizer que a nossa profissão tinha dois grupos. Aqueles que entendiam a importância da regulamentação, dos conselhos da nossa profissão, e um grupo que estava afastado. Como eu falo afastado, é que não fazia parte disso, né, apenas trabalhava pela profissão, que não entendiam a importância. Na cabeça dessas pessoas era só pagar uma taxa. E não é isso, né? O CREF, a taxa é o menor dos processos para se ter toda uma profissão regulamentada. E tinha, então, ou seja, eu poderia dizer que tinha dois grupos, né? Aquele grupo que era a favor e aquele grupo que era contra. Te né? colocaram numa parte boa, né? O engraçado é que não era contra o CREF, era contra pagar o CREF. E aí, quando eu entro para o conselho, eu identifico, claro, isso, e eu falei assim, eu quero conversar com esse pessoal que é contrário. Ou seja, por que são contrários? Qual é o problema? Ao invés de você criar uma barreira, você quer escutar, né? Eu quero escutar. Eu falei assim, eu lutei minha vida inteira por isso. Hoje tem um grupo que é contra isso. Eu falei, ou eu estou errado, ou eles que estão errados. E aí comecei a sentar com todos. Quando começa a sentar com esse grupo de oposição, vamos dizer assim, né, ou contrário, não vou chamar de oposição, de pensamento contrário, eles começam a falar as mesmas coisas com qual eu acredito. Ou seja, estava bem alinhado, só que precisava de uma conversa. Só que eles não entendiam, que eu falei assim, gente, isso, olha só, o conselho, ele não é meu, ele não é de alguém, ele é nosso, ele é uma conquista nossa. Só que a gente tem que remar junto, não pode vocês remarem para um lado e a gente remar para o outro. Resumidamente, ou seja, o fato desse processo, né, o mecanismo desse processo, ele faz com que a gente tenha que se juntar para crescer a educação física. E aí eu começo a talvez muitos ali já tinham sido meus alunos, eu tinha uma credibilidade muito grande com muitos desses ditos contrários, né? E eu sempre fui eu sou um cara muito fácil de se lidar. Eu diria assim, para quem me conhece, eu diria assim, arrumar confusão comigo, você tem que estar com muita vontade de arrumar. Você tem que estar com vontade de arrumar uma confusão comigo. Mas eu sou bom de confusão, mas eu digo, mas tu tem que estar com vontade de arrumar uma confusão. Esse espírito agregador te contribuiu. Eu sou muito mais mediador de tentar resolver do que querer arrumar novas confusões. E você acha que isso também é um dos teus legados? Eu acredito que eu consegui aproximar boa parte da categoria, né? Tanto que o crescimento da educação física como um todo foi muito forte nesse período. Começamos a criar aí as comissões, as pessoas começaram a aproximar, né? Ou seja, de entender que tinha... o crescimento foi tão grande que a gente viu a necessidade que eu não conseguia já dar conta disso tudo. E aí começamos a criar como fosse uma subliderança que nasce aí as gestoras, que vão fazer o encaminhamento dessa massa da educação física que começa a se apresentar e dizer, olha, estamos juntos nessa luta, a gente vai dar voz a toda a categoria. A toda a categoria. E esse processo começa a crescer, né, que vão se transformar, na verdade, depois nas comissões, né, mais à frente, mas a gente começa a ter uma grande participação da categoria, né, de entender que, olha, a luta não é minha, não é de fulano, não é de quem, é nossa. E a gente tem que entender que a educação física só vai crescer mesmo quando todos nós começarmos a defender a educação física e lutar pela educação física, né? E o caminho que a gente tem hoje, que é o órgão regulamentador, é o CREF. Então, ou seja, é o caminho que nos dá essa possibilidade de junção, né? Eu tiro aí como exemplo várias outras profissões, quando acontece um problema, ou nenhum problema, às vezes um posicionamento de um outro profissional, você não vê outros profissionais atacando aquele profissional, mesmo sendo contrário ao posicionamento dele. Existe uma construção ética. O que na nossa profissão, ainda menos, mas ainda hoje, eu observo na internet, que um colega nosso coloca lá uma postagem de um treino, uma fala dele, alguma coisa, que pode ser que eu não concorde muito. Mas veja bem, é a expertise dele, é o olhar dele, é a forma com que ele conduz. E o cuidado com a profissão. Né? Eu não vou chegar abertamente e fazer uma crítica a essa pessoa. Pode ser até que eu chame essa pessoa para conversar um dia e converse com ela, for meu amigo, com certeza, se eu vou me posicionar. Então, ou seja, eu acho que o legado que eu consegui trazer dentro da presidência foi isso, de aproximar a categoria, criar a questão das gestoras, né, e fazer com que o nosso atual até presidente possa ter esses ganhos todos, a gente conseguir ter esse trabalho em conjunto, né, que eu digo assim, amanhã vamos ter novos gestores, que as pessoas vêm com esse pensamento, que é o primeiro cuidar,
Eu acho que a gente tem que cuidar disso tudo que foi construído. Então tem que conhecer essa história. Tanta luta por trás, né? A luta por trás, respeitar aqueles que passaram por essas lutas, para que lá na frente, de fato, a gente tenha uma construção melhor do que nós temos hoje. Há muita coisa a ser feita, não há dúvida. A gente tem muita coisa, mas eu diria que o que era educação física há 25 anos atrás, né, estamos aí entrando nos 25 anos, o que era 25 anos atrás, o que é hoje é mudança da água para o vinho. E a gente tem que agora melhorar a qualidade desse vinho. Eu acho bacana que quem está acompanhando a gente consegue entender, e até quem vivenciou a sua gestão consegue entender exatamente o que você quis passar. Pela construção profissional, que eu digo, né? E essas duas palavras que você cita, eu acho que esclarece muito, né? Que é o aproximar e o construir. Né? Você aproximar para construir, na verdade. Verdade. Eu acho que é muito bacana isso. E são legados indiscutíveis, né? Que você conseguiu deixar como presidente. E hoje você, como conselheiro, atualmente, você está como conselheiro. Eu tive 2 mandatos, né? Na verdade. Teve os 2 mandatos de presidente. Um ponto até importante, né, que você vê, o primeiro mandato eu concorri, se não me falha a memória, com 5 chapas que fizeram concorrer, normal, né? Pessoas que queriam... Emergência de pensamento, e a democracia é isso. E a gente conseguiu agregar tanto nesse primeiro mandato que na minha virada para o segundo mandato não teve outra chapa. Que foi a tua estratégia de vamos ouvir, vamos aproximar, vamos construir. Estava todos brigando, todos lutando pelo mesmo caminho. É isso que é isso. Só eram falas diferentes. Só eram falas diferentes. Que não é problema nenhum ter amanhã uma divergência. Eu acho que a democracia é isso. Mas que é importante a gente defender, que é o nosso filho, que é a educação física. E hoje você, como conselheiro, você acredita que isso se mantém? Essa busca de conversa, de construção, de aproximar? Eu coloco muito, né, tipo assim, a gente vê os nossos mais antigos, né, que alguns, é natural, eu falei assim, olha, daqui a pouco eu vou me aposentar, daqui a pouco eu vou sair, eu estou com 56 anos, eu me considero ainda com muita força, com muita vontade, com muita garra de fazer muita coisa ainda, não só na minha vida pessoal, mas pela própria educação física. Então, assim, eu posso estar ou não estar conselheiro, não importa. Ou seja, o conselheiro é uma condição que a própria categoria me permite de hoje estar aqui contribuindo por questão de eleição, me permite estar aqui hoje podendo contribuir. Mas independente de eu estar ou não estar. E esse recado vai para você, né, que não estando conselheiro, o cuidado com a educação física vai ser sempre o mesmo. Eu estando aqui dentro ou estando lá fora, eu vou estar sempre de olho em quem está à frente da educação física, por aquilo que está fazendo, e vou estar sempre. Se fizer errado, você vai ter um grande opositor. Se fizer o certo, você vai ter um grande apoiador. Isso eu acho que é muito importante, inclusive de entendimento. A gente está quase indo lá para o final, mas ainda tem uma coisa bem bacana aqui, fica aí para acompanhar a gente. Eu não contei a história do spa, que eu tenho a minha fase do spa. Conte. Tem a fase do spa, essa fase. Foram quase 15 anos na minha vida. Conte. É verdade. Eu sou convidado pelo médico, o Dr. Alfredo Cury, que trabalhava na área de emagrecimento, né, e tudo. E aí foi engraçado. E aí ele me convida para abrir um spa com ele. E aí vou eu pesquisar spa, eu chego, aí visito alguns spas, inclusive, eu chego à conclusão, falei assim, caramba, spa é um local para enganar pessoas obesas. O que se fazia? Essa foi a sua conclusão? Foi a minha conclusão, porque fazer lá era um absurdo. Aí eu virei para ele e falei assim, cara, vamos partir para outra, vamos fazer outra coisa. Aí ele, não, vamos fazer, eu quero que você faça aquilo que se acredita, como ele é um médico endocrinologista, né? Falei assim, você sabe que eu não gosto de medicamento, eu gosto do tratamento natural, eu acredito no teu trabalho, vamos construir isso junto. E aí ele foi... Não era o fazer por fazer. Tu imagina que a minha vida, eu já viajava quase todo final de semana, eu tinha as academias de Rio. O seu dia tem 36 horas, a gente já sabe. Esse era o ritmo. De alguma forma tem. Aí eu combinei com ele o seguinte, olha, eu te ajudo a implantar, treino a equipe, fico ali no máximo uns 2 anos e vou voltar para a minha vida. E ele topou. Esses 2 anos duraram 15 anos. E o spa existe até hoje, né, que é o Spa Posse do Corpo, que na minha cabeça hoje é uma referência nacional como spa. Só para você ter uma ideia, Jorge, foi o primeiro spa do Brasil. Eu não vou falar no mundo, que seria um risco muito grande, mas no Brasil, até uma sala de musculação. Porque até aí, olhava-se a musculação como algo proibido para o obeso.
O obeso não pode fazer trabalho de força, porque senão aumenta o peso. Era o conceito da época. E a gente foi mudando esses conceitos, tanto que hoje nós temos lá um parque aquático maravilhoso, tem uma academia de primeira linha, tem tudo do melhor, além dos tratamentos, tudo que são feitos, uma equipe multidisciplinar. Ali começa uma fase da minha vida de conhecer mais próximo ainda a parte multidisciplinar do trabalho da saúde, né, por isso que eu defendo muito hoje a entrada do profissional de educação física na área da saúde, porque ali começa essa minha vertente, aí eu começo, que até aí eu trabalhava praticamente com pessoas que eu achava que tinham algum problema, que eram os frequentadores de academia. E dentro do spa, eu começo a ver pessoas que de fato têm problemas de saúde gravíssimos, obesos mórbidos, pessoas com problemas de alterações cardíacas graves. E ali começa a minha entrada nos grupos especiais, começo a trabalhar com traumatologia, na área de lesão. Eu começo a entrar nesse mundo, que é o mundo da saúde, associado a médico, nutricionista, psicólogo, fisioterapeuta, ou seja, e aí eu começo a entender essa importância, tanto que fazemos parte. Mais à frente na minha vida eu abro uma academia, uma empresa, numa época eu já estava, tipo assim, todo mundo crescendo as academias, eu abro uma academia pequena, de tamanho pequeno, com profissionais trabalhando em sala, médico, psicólogo, nutricionista e tudo, que hoje chamaria de estúdio. Sim, mas na época o nome estúdio nem existia, que é a Body Club, que ela dá origem a primeiro centro, né, chamado academia, mas hoje o nome que eu daria era um centro de saúde, onde se fazia ali, de fato, um atendimento multidisciplinar de saúde. Aprendizado que eu tive no SPA. Coisa engraçada. Mais uma experiência. Né? Mais uma experiência. Eu queria que você falasse um pouco, André. Aí, gente, não vai embora não. Que eu não vou dizer que isso foge à educação física, porque eu acho que é pertinente, muito pertinente. Mas eu queria que você falasse um pouco, né, até para quem está assistindo, pudesse entender essa tua atuação, o quão foi importante a tua busca por conhecimento, isso já está muito claro no nosso bate-papo, mas a tua busca pelo conhecimento na área dos socorros, na área das atuações, e você, nascido em Petrópolis, já existiram algumas situações que Petrópolis sofreu com a chuva, e essa tua busca por conhecimento, essa tua busca por realmente possibilidade de atuação, como é que foi fundamental para que você pudesse contribuir com a sociedade? Queria que você falasse um pouco disso. É engraçado, essa história começa lá na fase militar, que como oficial, você tem que ter o que chama PH tático, né? Porque situações de emergência em área militar. A segunda etapa, que eu acho que eu me aproximei muito disso, foi nessa fase que eu começo a trabalhar com pessoas com problemas de saúde. E aí eu começo a ver a necessidade de me aprofundar, porque eu trabalhava com pessoas com risco de vida, né? Numa época que não se falava nisso em educação física, né? A gente está falando de mais de 20 anos atrás, né? Então, ou seja, que a educação física não trabalhava com pessoas com alto risco de vida. E eu já tinha esses clientes ali dentro. E eu me vi na necessidade, eu falei assim, cara, se esse cara passa mal, o que eu faço com ele? Eu preciso. E começo a buscar treinamentos relacionados a isso, na área de primeiros socorros e até mais à frente. Bom, e aí, olha que uma coisa engraçada, aí na gestão do CREF, como presidente, né, eu já, obviamente, com esse olhar de querer ver a importância de um profissional de educação física, saber o que fazer em uma situação de emergência, vem a nossa preocupação nessa construção das capacitações de SBV no CREF. E aí, de suporte básico de vida, que é importante, como profissional de saúde, que a gente quer ser, éramos por direito, não por de fato, a gente tem que conhecer um pouco disso. E eu sempre estava estudando sobre isso, era uma coisa que sempre fez parte da minha vida, estar estudando sobre primeiros socorros. E aí um dia, numa reunião com os professores que iam dar aula de SBV, foi muito engraçado, começou a trocar, não, eu penso assim, outro penso assado, opiniões diferentes, que é natural. Sim. Numa discussão técnica, né? E eu falei assim, caramba, vou me aprofundar mais do que eu já estudava. E aí eu me embarquei, enquanto essas capacitações foram acontecendo, eu embarquei em várias capacitações das mais avançadas possíveis. Ou seja, hoje eu sou perito na questão de primeiros socorros, tanto no que chamam de básico, intermediário e do avançado. Aí fiz curso de resgate, curso até de CELP, de salvamento em áreas de risco, ou seja, tu vai se aprofundando de gestão de operações de risco, ou seja, eu fui entrando nesse mundo
E acabou que hoje eu faço parte até dele de ajudar os profissionais. Hoje eu acabei dando capacitação para bombeiros, capacitação para o pessoal do SAMU, capacitação para não operacional, né? Operacional, o básico ele já tem. Eu entro nas questões, por exemplo, mais específicas, cardiológicas, do trauma, eu entro em questões mais específicas nesse treinamento para equipes especializadas. Para equipes iniciantes, eu até posso fazer esse treinamento, não vivo disso, mas eu poderia fazer esse treinamento. Hoje eu sou instrutor de primeiro socorro. Eu tenho a capacitação como instrutor de primeiro socorro. Mais uma aí para conta. Que eu diria assim, virou, não vivo disso. Mas é uma necessidade que você tem, uma paixão que você mas virou uma paixão de entender essa importância, e eu tento transmitir isso para as pessoas de uma forma geral. E aí é engraçado que, no meio dessa confusão toda, acontece essa catástrofe em Petrópolis, né? Eu estava já como dentro da Secretaria de Esporte, eu sou gerente lá da Secretaria de Esporte, né? E o secretário de esporte, que é interino, ele é secretário de governo, me pede ajuda para ajudar nas operações gerais, na gestão das operações gerais, naquele cenário de guerra que a gente viveu em Petrópolis. Eu acho que todo mundo ficou aí sabendo. E eu pude fazer parte de ajudar muita gente, muitas operações com maquinário, bombeiro, entre outras equipes de resgate que estavam lá, para ajudar nesse processo. E aí você vê como o conhecimento é importante, aprendi muito com várias equipes que a gente tiveram, né? Foi um aprendizado muito grande, mesmo dentro de uma tragédia, mas foi um aprendizado muito grande. Então, hoje, cada vez mais, eu me sinto assim, cara, eu tenho que me aprofundar cada vez mais. É uma coisa que hoje... Às vezes as pessoas me perguntam assim, André, você costuma estudar? Eu falo assim, gente, eu estudo todo dia. Todo dia eu estou lendo alguma coisa, estou vendo alguma coisa. É raro um dia que eu não tire para dar alguma lida, alguma estudada. E hoje faz muito parte dos meus estudos a parte de atendimentos de emergência. Engraçado, é uma coisa que... E como é que foi fundamental, né? Porque você não estava atuando no resgate, né? Não era o seu cargo, mas o teu conhecimento te possibilitou ajudar as pessoas. Desde essa prática, dessa tragédia, muitos não sabem, Petrópolis já passou por outras tragédias, em 2013, 2011, onde eu fui o operacional. Eu fui aquele que fiquei lá no resgate, tirando corpos, infelizmente, muitas vezes, né, do meio de escombros e de lama. Eu estava lá ajudando como voluntário pela Cruz Vermelha, né, ajudando nesses processos. Óbvio que não é uma cena boa de se ver, mas já era um aprendizado. E hoje, às vezes, as pessoas me perguntam, mas André, você tem prática? Eu sou motociclista, né? Eu ando de moto. E quem anda de moto sabe que toda hora tem que ser um acidente, muitas vezes até com motociclistas, que para o trânsito. Que uma moto perfura, né? Então eu posso dizer que ano passado eu fiz uma contabilidade, foram quase 70 atendimentos que eu fiz em rua, totalmente como voluntário, e do ano retrasado quase o dobro disso, né? Então assim, que eu fiz na rua, por estar andando de moto. Me deparo ali com uma situação e hoje eu ando, tanto que a minha prática, tanto dentro do carro quanto dentro da moto, eu tenho um kitzinho de atendimento para qualquer situação que eu encare, eu já esteja ali em condições de atender, já é uma prática hoje. Como é que é importante o profissional de educação física capacitado e nessa busca? Bom, caminhando para o final, quero te pedir, André, para que você possa deixar uma palavra, né? Você é um cara referenciado em diversas nuances, seja na coletiva, seja na parte acadêmica, seja no primeiro socorros, como a gente acabou de bater um papo, seja como um ex-presidente, seja como agregador. Acho que tudo que a gente falou aqui, né? Acho que você conseguiu passar, não só para a categoria, porque esse bate-papo não é restrito à categoria, ele está na rede, mas eu queria que você pudesse deixar uma palavra de conselho, de estímulo, para que você pudesse, para quem está assistindo, escutar um pouco do que você acha que as pessoas possam ainda fazer para melhorar ou buscar, que você ficar à vontade. Vamos lá. Acho que eu vou tentar primeiro falar para a população, né? É fundamental hoje você cuidar da sua saúde, e uma das formas de você cuidar da sua saúde, que é uma das formas mais simples, mais baratas, que é um investimento que você vai fazer, que vai te ajudar para o resto da sua vida, é praticar exercício, e praticar exercício com a orientação de um profissional. O exercício, ele é igual um medicamento. Quanto a dose, ele talvez vá pouca, talvez não faça o efeito que é necessário. E quando a dose vai demais, ela pode causar um malefício.
Então, o profissional de educação física é aquele cara que vai acertar a dose desse teu exercício e vai levar para você mais saúde e mais qualidade de vida. E para você, que é estudante, profissional de educação física, é fundamental hoje você estar o tempo todo se aprimorando, se preparando cada vez mais, evoluindo, buscando essas oportunidades. A profissão de educação física já foi considerada uma subprofissão, não é mais. A profissão de educação física hoje é uma profissão que tem muitas coisas ainda a crescer, tem muitos espaços ainda que foram poucos ocupados pela nossa profissão. Para isso, você tem que se preparar, se capacitar, tem que estudar. Uma universidade, ela te dá a formação inicial, mas ela é muito pouco para a evolução que a nossa profissão tem. Então, é uma constância essa preparação. Então, você tem que estar buscando capacitações, cursos, treinamentos, contatos com outros profissionais, até de outras áreas da saúde, para você se aprimorar e você crescer e evoluir. Uma profissão valorizada, quando eu vejo que um professor fala assim, eu não sou valorizado. Às vezes você não é valorizado pelas suas atitudes. São as suas atitudes que fazem você ter valor, que vão fazer uma profissão ter mais valor. Então, o que é uma profissão valorizada? É cada um de nós fazer o seu papel, que quando cada um for bem valorizado, é isso aí, vai fazer uma profissão ser valorizada. E o CREF1, com certeza, está junto com todos nós para que isso aconteça. E aos colegas da área da saúde, vamos aí cada vez mais abraçar os profissionais de educação física. Eu tenho contato com vários, trabalho hoje com equipes multidisciplinares. Eu não tenho dúvida que a gente sabe a importância hoje de um profissional de educação física em vários ambientes, inclusive hospitalares. Então, a gente tem que se unir. Todas as profissões têm as suas nuances, suas dificuldades, suas vantagens e suas desvantagens. Mas a união das profissões da saúde é que a gente vai, de fato, conseguir ajudar toda essa população que precisa dos nossos serviços. Então, eu hoje, como um profissional de educação física, eu tenho muito orgulho de falar, eu sou professor de educação física, eu bato no peito e tenho muito orgulho de fazer o que faço em ajudar as pessoas a ter mais saúde e mais qualidade de vida. E é com esse propósito, com essa ideia, junto ao CREF1, junto aos colegas de educação física, que a gente tem que fazer a nossa profissão crescer e evoluir cada vez mais, junto com as outras, que fazem da nossa profissão também esse alicerce sólido, porque uma população saudável é uma população que consegue crescer mais como cidadão, como trabalho, como emprego, como uma série de coisas que todos nós precisamos para conviver dentro de uma sociedade, para a gente ter mais harmonia, mais paz e, obviamente, mais alegria. Muito obrigado aí pela essa oportunidade de contar um pouco da minha vida, que eu acho que coisas que resumido. Histórias que a gente vai guardar, ou seja, coisas que veio na minha mente, vem sendo lembrado. Quem fez parte da minha vida, obviamente, conhece muitas dessas histórias, mas quem não fez vai começar a dividir um pouquinho disso aí comigo. E Jorge, cara, um prazer aí estar com você nesse momento. Você que já é querido, trabalha com pessoas especiais, Você é um profissional que se difere muito disso, e para mim estar trocando isso aqui com você é um prazer muito grande. Agradecer também ao nosso presidente Rogério Melo por permitir que isso aí que esteja acontecendo, que é uma ideia que nasce dele, da gente poder contar um pouquinho da nossa história, que é aquilo que eu falo. As pessoas às vezes conhecem o profissional. Por trás do profissional tem tantas histórias e são legais a gente dividir um pouco isso com vocês. Muito obrigado por essa oportunidade. André, quebrando um pouquinho o protocolo, como profissional de educação física, vou me colocar na posição de te parabenizar pela tua construção de história e te agradecer pelo legado que você deixou, pela construção que você fez. Eu acho que as palavras que você traz na sua vida, de pessoal, profissional, de agregar, construir, mediar, buscar, arriscar, eu acho que com certeza quem está assistindo foi tocado em algum momento. Em algum momento tocou, em algum momento contribuiu. Então, me coloco como profissional de educação física fazendo esses dois papéis. Te parabenizando pela tua história e te agradecendo pelo teu legado. Muito obrigado. Quem acompanhou até o final, com certeza não se arrependeu. E é um cara que merece ser aplaudido, merece ser reconhecido. E com certeza, digo mais um recadinho para vocês. Muito acessível. Então, quem precisar, tenho certeza que vai conseguir ter dele o que precisa. Muito obrigado a todos. Nos vemos semana que vem.